Conheçam Lori. Ela foi descrita como o tipo de pessoa que amava atividades ao ar livre, adorava pescar e sempre estava disposta a viver uma aventura. Em determinado momento de sua vida que não foi descrito nas matérias, Lori se divorciou de seu primeiro marido. Pouco tempo depois, ela conheceu um homem chamado Gary, que tinha muitas coisas em comum com ela. Assim como Lori, ele trabalhava como caminhoneiro, adorava pescar, e por isso os dois logo se apaixonaram e posteriormente se casaram. Com o passar do tempo, eles se tornaram muito amigos de um outro casal que se chamava Ronald e Lisa. Assim como Gary e Lori, Ronald também trabalhava como caminhoneiro e devido a isso ele passava muitos dias fora de casa, ficava muito tempo na estrada e sua esposa ficava longos dias sozinha. Eles faziam muitas coisas em casal, viviam na casa um do outro, enfim, os quatro eram grandes amigos. Com o passar do tempo, Lori começou a perceber um flerte entre Gary e sua amiga Lisa. Ela começou a notar que do nada eles desapareciam, que do nada apareciam de novo e que sempre estavam juntos fazendo alguma coisa. Em um certo dia, enquanto Lori estava com o marido e com Lisa, Gary disse que precisava sair com Lisa para resolver uma coisa, disse que voltava em 10 minutos, porém os dois só voltaram 45 minutos depois. Quando estava sozinha com o marido, Lori o questionou sobre isso, disse que ele estava tendo um caso com sua amiga. Gary negou tudo, falou que não iria se separar de Lori, falou que só iria aceitar o divórcio no dia que ela o flagrasse com outra mulher e que aquele assunto estava encerrado porque ele não tinha nenhum caso com Lisa. Algum tempo depois, Gary conheceu uma mulher chamada Carol. Assim que se aproximaram, eles logo se interessaram um pelo outro, começaram a ter um caso extraconjugal e Lori logo desconfiou dos dois. Em novembro de 1994, Lori foi até a casa de Carol, acredito que as duas conversavam ou eram amigas de alguma forma. Assim que chegou na casa de Carol, a porta estava aberta, ela então entrou, foi até o quarto e ao chegar ali, ela encontrou o marido tendo relações íntimas com Carol. Assim que Gary foi falar com ela, Lori disse que queria se divorciar. Ele então aceitou, os dois se divorciaram em novembro de 1994 e 3 meses depois, Gary se casou com Carol. Com o passar do tempo, Carol acabou se aproximando de Ronald e Lisa porque eles eram muito próximos de Gary. Assim que se aproximou de Lisa, elas se tornaram grandes amigas, começaram a fazer muitas coisas juntas e com muita frequência frequentavam a casa uma da outra. Quando Carol e Gary estavam com 8 meses de casado, Carol encontrou uma carta de amor de Lisa para o marido. Assim que leu aquela carta, ela ficou com muita raiva, questionou Gary sobre isso e então ele confessou que sim, tinha um caso com Lisa. Após muita briga, Carol mandou o marido terminar com a amante. Ele disse que iria tentar, mas que não podia dar certeza, porque segundo Gary, Lisa era completamente obcecada por ele. Ao ouvir aquilo, Carol ficou ainda mais irritada. Ela então disse para o marido que iria resolver tudo sozinha, saiu de casa, foi para a casa de Lisa, começou a gritar, chamou. Lisa não atendeu e por isso ela acabou desistindo da conversa ou da briga e voltou para casa. Quando Ronald chegou em casa, ele ficou sabendo tudo o que aconteceu. Assim que questionou a mulher sobre isso, Lisa desmentiu tudo, disse que não estava tendo um caso com Gary, falou também que Carol estava completamente louca, mencionou que estava até com medo dela, porque, segundo Lisa, Gary ficou ameaçando seus filhos, também lhe ameaçou, e por isso ela estava com muito receio do que Carol poderia fazer. Na noite de 19 de fevereiro de 1996, por volta de 8h30 da noite, uma mulher ligou para a emergência. Assim que falou com um atendente, ela disse que um carro desgovernado bateu em sua casa, mencionou que tinha uma mulher lá dentro e disse que essa mulher estava machucada. Assim que os policiais e os paramédicos chegaram no local, eles viram a mulher, encontraram alguns documentos e constataram que essa mulher era Carol. Eles também perceberam que ela
estava bem machucada, mas que isso não aconteceu devido à batida, e sim devido a ferimentos com uma arma. Por causa disso, Carol foi levada imediatamente para o hospital. Quando chegou ao hospital, ela ainda estava viva, porém, infelizmente, isso não durou por muito tempo. Pouco tempo depois ela faleceu, e os legistas confirmaram que isso ocorreu devido a 2 tiros. A partir daí, as investigações se iniciaram. Quando a polícia conversou com Gary, ele disse que a última vez que viu a esposa foi antes dela ir trabalhar no turno da noite. Informou que ficou esperando ela ligar para confirmar que tinha chegado bem, mas segundo ele, Carol nunca ligou. Enquanto a polícia estava vasculhando a vida do casal, eles descobriram que Gary teve uma primeira esposa, souberam que ele traiu a primeira esposa com Carol, ficaram desconfiados e por isso a polícia decidiu interrogar Lori, que era a primeira esposa de Gary. Durante seu depoimento, Lori disse que não guardava mágoa de Carol. Segundo ela, as duas já tinham se acertado e que ela já tinha perdoado os dois pela traição. Com isso, a polícia decidiu falar com alguns familiares de Carol. Quando conversaram com sua mãe, ela informou que semanas antes do ocorrido, a filha lhe revelou que encontrou uma carta de amor de sua amiga Lisa para seu marido. Logo após isso, Carol começou a receber vários telefonemas anônimos. Ela contou à mãe que isso estava acontecendo com muita frequência, que nessas ligações a pessoa sempre falava coisas muito ruins para ela, ameaçava Carol de todas as formas e ainda de acordo com a mãe, até então, ninguém sabia quem estava fazendo essas ligações. Com isso, as investigações continuaram. Infelizmente, as investigações desse caso não foram rápidas porque a polícia teve muito trabalho para falar com algumas pessoas. Ronald e Lisa se recusaram a falar com a polícia. Por meses, eles foram instruídos por advogados de que eles não eram obrigados a fazer isso porque eram casados e existia na época uma lei que dizia que eles não eram obrigados a falar um contra o outro. Enfim, alguns meses depois, a polícia continuou investigando, mas não conseguiu encontrar nada. Somente em novembro de 1996, algo novo surgiu, porque um homem chamado Dale foi preso em Indiana. Ele foi preso por agressão. Quando o xerife estava conversando com ele sobre isso, em nenhum momento ele queria falar sobre o próprio caso, ficava o tempo todo mencionando o caso de Carol, e por isso o xerife de Indiana decidiu entrar em contato com os investigadores do caso de Carol, contou o que estava acontecendo e por isso Dale também foi interrogado por eles. Assim que começou a falar com os investigadores, Dale contou que era cunhado de Lisa. Ele aparentemente era casado com a irmã mais velha dela e disse que por muitas semanas antes do que aconteceu com Carol, ele ficou escutando Ronald e Lisa planejarem tirar a vida dela. De acordo com Dale, Ronald e Lisa foram os responsáveis por tirar a vida de Carol. Foram eles que planejaram tudo, foram eles que executaram tudo, e ele ficou enfatizando isso por muito tempo. Apesar da declaração desse homem, os investigadores da época disseram que não podiam fazer nada. Segundo eles, não tinha informação suficiente para que alguma prisão fosse feita, e por isso as investigações continuaram. Alguns anos depois, Ronald e Lisa acabaram se divorciando. Quando isso aconteceu, Lisa começou a morar com Gary. Algum tempo depois, Ronald conheceu uma mulher chamada Carrie, começou a namorar com ela e posteriormente os dois se casaram. Em 1998, Lisa procurou a polícia. Ela disse que Ronald tinha tirado a vida de Carol, mencionou que estava dizendo aquilo porque era inocente e não queria ser presa. Apesar de dizer isso para a polícia, os investigadores da época disseram mais uma vez que não podiam fazer nada. Segundo eles, Ronald se recusava a falar com eles não podiam obrigá-lo, e por isso, mais uma vez, esse caso continuou sem uma resposta. Nas matérias não fica muito claro, mas o que dá a entender é que em 1998, quando Lisa procurou a polícia, ela estava tendo muitas brigas com Ronald. Em um certo dia, ela colocou um dispositivo explosivo na frente da casa dele, ela também ficava fazendo ligações, ameaçava ele, sua nova esposa, e por isso, Carrie, a nova esposa de Ronald, decidiu procurar a polícia meses depois, contou tudo isso que relatei para vocês, falou
falou que estava com receio, que estava com medo de Lisa, mencionou que acreditava que Lisa estava fazendo isso por causa do caso de Carol, e então a polícia voltou a investigar esse caso e decidiu falar com Ronald. Inicialmente, Ronald não quis falar com a polícia de novo. Após muita insistência, ele finalmente decidiu falar, mencionou que precisava contar muitas coisas e falou que finalmente iria falar toda a verdade. Durante o interrogatório, Ronald deu muitas versões contraditórias sobre esse caso. Depois de muitas versões, ele finalmente disse que em fevereiro de 1996 teve uma conversa com Lisa. Ele disse que Lisa mencionou que Carol estava perseguindo ela, que estava ameaçando ela, seus filhos, e que por isso ela estava com muito medo. Após uma longa conversa com o marido, de acordo com Ronald, Lisa falou com o cunhado Dale, ela contou a mesma história e então convenceu Dale a participar de todo o plano. Ronald disse que no dia 19 de fevereiro de 1996, Lisa dirigiu até a casa de Carol. Ela ficou estacionada em um local escondido, ficou esperando o horário que Carol iria sair e assim que ela saiu, Lisa pegou um rádio, informou a Ronald e a Dale e eles dois ficaram esperando o carro de Carol passar em uma estrada. Assim que o carro de Carol passou, Ronald disse que começou a dirigir. Ele falou que Dale, o cunhado de Lisa, estava no banco do passageiro com uma arma. Então, ele fez de tudo para se aproximar do carro de Carol, conseguiu, e quando conseguiu fazer isso, Dale atirou e tirou a vida de Carol. Após essa confissão, a polícia juntou todas as evidências que tinham do caso. Meses depois, no dia 28 de agosto de 2000, eles finalmente prenderam Ronald, Lisa e Dale, e alguns meses depois os três foram levados a julgamento. Durante a audiência que aconteceu, Ronald confirmou que Lisa planejou tudo, mencionou que seguiu as instruções da ex e que dirigiu o carro enquanto o cunhado atirou em Carol. Ao ouvir isso, os advogados de defesa de Lisa disseram que ele era um grande mentiroso. Segundo os advogados, quem planejou tudo foi Lori, a primeira esposa de Gary. Segundo os advogados, Lori e Ronald tiveram relações íntimas enquanto ele estava casado com Lisa. Apresentaram no tribunal uma carta que Ronald supostamente escreveu. Nessa carta, ele supostamente dizia que Lisa era inocente e que Lori estava envolvida nesse caso. Quando Ronald foi ouvido mais uma vez, ele disse que a caligrafia da carta não era dele. De acordo com Ronald, enquanto ficou casado com Lisa, ele fez várias cartas de confissão e, segundo ele, muitas vezes, enquanto estava bêbado, era induzido por ela a escrever essas cartas. Ronald disse: Lisa me convenceu de que algo iria acontecer comigo e que eu precisava escrever isso para que ela não fosse acusada e pudesse criar nossos filhos sozinha. Com isso, Lori, a primeira esposa de Gary, também foi ouvida no tribunal. Ela disse que não participou do crime, mencionou que sim, teve um caso com Ronald enquanto ele estava casado com Lisa, mas disse que isso só aconteceu uma vez. Ainda de acordo com ela, alguns dias antes de Carol perder a vida, Lisa a procurou. Lori disse que Lisa perguntou se ela conhecia alguém que poderia desaparecer com Carol e Lori disse que não conhecia ninguém. Ainda no tribunal, outras testemunhas foram ouvidas. Uma dessas testemunhas disse que, dias após Carol perder a vida, Lisa a procurou. De acordo com a testemunha, durante uma conversa, Lisa pediu para essa pessoa se livrar da carta de amor que ela escreveu anteriormente para Gary, porque essa carta podia trazer muitos problemas para ela. Como a mãe de Gary estava impossibilitada de testemunhar no julgamento devido a alguns problemas de saúde, os promotores conversaram com o juiz, pediram permissão para ler algumas declarações que ela deu à polícia anteriormente e então o juiz permitiu. Nessas declarações, a mãe de Gary disse que dias antes de Carol falecer, Lisa foi até sua casa, disse que estava muito apaixonada por Gary e que tinha certeza que um dia os dois iriam ficar juntos. Lisa ainda mencionou para a mãe de Gary que não estava conseguindo contato com ele por telefone. A mãe de Gary então disse que Carol tinha trocado o número de telefone e que ela também tinha trocado seu turno de trabalho para a parte da noite e que ela saía de casa mais ou menos
8 horas da noite. Ainda no tribunal, a irmã mais nova de Lisa foi ouvida. Ela disse que meses antes de Lisa ser presa, Gary tentou tirar a vida de seu marido e que quando Lisa soube disso, ela lhe procurou, falou que se o cunhado denunciasse Gary, ela iria ter que fazer algo e que iria cuidar dele, assim como cuidou de Carol. Além disso, a irmã também mencionou que quando Lisa soube que ela estava falando com detetives, disse que ela iria se dar mal se testemunhasse contra ela e ficou frequentemente fazendo muitas ameaças. Durante a audiência, o pai, a mãe e os filhos de Lisa testemunharam a favor dela. Todos eles disseram que no dia do crime, Lisa estava na casa de seus pais e que o horário que estava lá era entre 8h15 a 9 da noite. Ainda de acordo com um dos filhos de Lisa, ele escutou o pai conversando com Lori sobre o crime. O menino disse que lembrava do pai dizer que Dale também estava envolvido e que ele acreditava fielmente que sua mãe era inocente. Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Ronald foi considerado culpado. Ele fez um acordo com os promotores para poder testemunhar contra Lisa e por isso recebeu apenas alguns anos de prisão e foi libertado em 2014. Eu falei apenas alguns anos de prisão porque nas matérias não fica especificado quanto tempo de prisão ele recebeu e nem se ele está solto com liberdade total ou se está em liberdade condicional. Assim como ele, Dale também foi considerado culpado. Ele recebeu prisão perpétua porque foi ele quem atirou e tirou a vida de Carol. Durante todo o julgamento, Lisa declarou que era inocente. Apesar disso, ela também foi considerada culpada, recebeu de 25 a 50 anos de prisão e pode ter possibilidade de liberdade condicional em 2024. Algum tempo após os julgamentos, Gary também foi preso. O que acontece é que, assim como mencionei com vocês anteriormente, ele tentou tirar a vida de um homem, o nome desse homem era Robert, e ele era casado com a irmã mais nova de Lisa. Algum tempo após o ocorrido, Robert se divorciou da irmã mais nova de Lisa, também aconteceu o julgamento de Gary, e ali Robert testemunhou. Durante seu testemunho, ele disse que acreditava que Gary, Lisa e sua ex-mulher tinham feito um complô contra ele. Como tinha um seguro de vida, ele falou que a esposa se juntou com os dois e planejou sua morte para que eles pudessem receber o dinheiro. Apesar desse homem declarar isso, a polícia nunca conseguiu provar. Lisa sempre negou tudo, a irmã mais nova dela também, e por isso somente Gary foi preso e julgado por esse caso. Ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Gary foi considerado culpado. Ele recebeu 45 anos de prisão, ficou apenas alguns anos preso e recebeu sua liberdade condicional em 2020. Então, é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Por favor, deixe aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloque a sua opinião, que é muito importante para mim. Eu sei que esse caso é bem complexo, tem muitas pessoas envolvidas, mas eu juro que eu tentei fazer o máximo para que vocês consigam entender toda a história, tá bom? Eu peço que você, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada. Ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Se você não for notificado, vem toda semana aqui no canal, clica na aba vídeos que você vai ter acesso a todos os vídeos. Aliás, o último vídeo que eu postei tem mais de 40 minutos, está quase um documentário, então vale a pena você ir assistir, tá bom? Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo, sempre e sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.